Queridos, a paz do Senhor. Bem, nós estamos aqui, gente, para dar continuidade à série de vídeos relacionadas à Escola Bíblica Dominical, da editora CPAD, referente, claro, ao quarto trimestre de 2019. Desta feita, a lição que nós vamos estar estudando é a lição de número 12, cujo título é A Rebelião de Absalão. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esse assunto tão complexo, né, tão estranho, tão averso, que é a rebelião, ok? Então, eu quero contar com sua participação aí, vamos lá. Para começar, gente, texto áureo diz assim: e desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Está lá em 2 Samuel, capítulo 15, verso 6. A verdade prática desta lição nos diz: a rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a perfeita vontade divina. Ok? A leitura bíblica em classe desta lição encontra-se no livro de 2 Samuel, capítulo de número 15, e vai dos versos 1 ao 18, no qual eu, para ganhar tempo, não lerei, como de costume. Então, vamos para a introdução dessa aula, desta breve aula. A introdução diz assim: nessa lição, discorreremos sobre a rebelião de Absalão. Não se tratava apenas de uma oposição à resistência à autoridade, mas da síndrome do poder. O assassinato de seu irmão Amnon não foi apenas um feito vingativo, mas a oportunidade de excluir um rival que estava na linha de sucessão. Absalão era oportunista, perspicaz. Valendo-se de sua beleza física e carisma incomum, procurou derrubar o próprio pai. Na esteira das falhas governamentais, buscando apoio nos descontentes para reinar, prometendo que julgaria a todos com equidade e rapidez. Vamos lá, queridos. Vamos começar aí esse comentário desta lição de número 12. Eu quero começar também aí, já antes de trabalhar nessa lição, eu quero agradecer a vocês que têm nos acompanhado nas redes sociais, nas mídias sociais, vocês que têm acessado o nosso canal no YouTube. Lembrando que o canal vai estar na descrição do vídeo aí. Ministério Fernando Aquini e Lohane Guimarães. Você pode estar acessando e conhecendo um pouco mais sobre o nosso trabalho. Então, eu quero começar agradecendo vocês de coração, tá? Que Deus lhes abençoe tremendamente. Vamos lá, então. Então, a princípio aqui, para você, professor, superintendente, aluno também da EBD, amante da palavra de Deus, a lição que nós vamos estar falando hoje, ela vai trabalhar um tema bem interessante, que seria a respeito, um texto bíblico que nos relata a respeito da rebelião de Absalão, filho de Davi, para com seu pai. E é interessante nós notarmos algumas coisas a nível de introdução aqui. A primeira coisa que nós precisamos entender é que para entrar nesse contexto, você professor, você aluno aí, para que a gente possa entrar de maneira mais clara e concreta nesse contexto, é bom que a gente parta de um pressuposto. Que pressuposto é esse? Que, embora, havendo uma grande falha, e houve sim, de Absalão, muita coisa aconteceu, mas nós vamos entender que tudo isso é consequência dos erros que Davi cometera lá atrás. Precisamos lembrar, aí na lição passada eu falei um pouco sobre isso, você pode estar acessando e vendo aí, é que quando Natan foi ter com Davi, no momento em que Natan lançou sobre Davi o juízo divino, o julgamento de Deus sobre os atos falhos cometidos por Davi, fora dito que a espada não se apartaria da casa de Davi. Então, o que Natan estava querendo dizer com aquilo, ou que Deus, melhor dizendo, estava querendo dizer, porque fora Deus que usara Natan, Natan disse assim, diz o Senhor, era uma profecia, é que os erros cometidos por Davi trariam consequências terríveis, danosas a ele. A gente viu isso na lição passada. E isso que está acontecendo aqui, gente, a gente precisa entender a princípio que são consequências dos erros que Davi cometeu. O que a gente precisa analisar aqui, que fique bem claro, não é que Deus estava trazendo esse tipo de mal, que Deus estava impulsionando o Absalão a pecar, que Deus estivesse induzindo esse homem a pecar. É claro que a gente sabe que não é isso, porque basta uma leitura rápida e simples na Epístola de Tiago, no capítulo 1, verso 13, nos mostra claramente ali que se alguém é tentado, não diga por Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém. A gente sabe que Deus não induz ninguém à prática do mal. Mas a ideia é que Deus, sendo conhecedor de todas as coisas, sendo onisciente, já de antemão sabia, antevia tudo de ruim que aconteceria, as consequências que viriam a Davi por causa do seu pecado. Então, a partir disso aqui, a gente precisa tentar trabalhar isso sempre focando nesse ponto, de que
embora Absalão tenha errado, sim, ele errou. Embora Amnon tenha errado, sim. Embora coisas ruins tenham acontecido aqui nesses relatos que a gente está falando um pouco aqui, é preciso entender que muito disso aqui é consequência dos erros de Davi. Então, mais uma vez, né, ratificando aqui, fortalecendo a ideia de que os nossos erros trarão, eles sempre trazem a nós consequências terríveis e danosas. Então, basta que a gente precisa ficar atento com relação a isso aqui. Então, ainda que muito de errado tenha sido feito aqui, por Amnon, como eu disse, por Absalão, mas a gente sabe que isso aqui é uma espécie de consequência daquilo que Davi fez. Então, posto isso, né, dito isso já, a gente pode já, então, partir para a lição. Então, vamos lá. O homem Absalão, que seria o primeiro tópico. O que esse primeiro tópico faz, e eu não vou chovendo molhado aqui, eu não vou repetir aqui, porque já está bem claro, é descrever as características desse personagem, Absalão, da pessoa de Absalão, do filho de Davi, Absalão. Vai dizer aqui que ele, de quem ele era, ou seja, a mãe, quem era a mãe, de que ele era irmão de Tamar. Ou seja, a ideia básica dentro desse contexto é trabalhar, o professor, tentar trabalhar aquilo que já não está muito claro aqui, embora o comentarista tenha citado algumas coisas aqui que são bem interessantes. Uma delas é o fato de que Absalão era um homem, pelo que a gente lê num relato bíblico, voltado muito ao estereótipo, ao seu exterior, à sua questão estética, voltado muito ao seu status por ser filho do rei. Em outras palavras, eu diria que, Absalão, melhor dizendo, eu diria que Absalão é alguém que durante a sua vida vivera solto, vivera sem rédeas, vivera sem regras. É alguém que desde a sua eternidade, ainda criança e tornando-se jovem, foi crescendo, fazendo o que bem queria, levando a vida que queria levar. Era alguém que não era muito ligado a essa questão de obediência. Então a gente começa a ver aqui o perigo de, às vezes, se criar nossos filhos com omissão, ser omisso, quando na verdade nós deveríamos estar os repreendendo, chamando-lhes a atenção quando necessário. Então, o que eu recebo, o que eu entendo aqui, lendo um pouco a respeito da vida de Absalão, é isso. Fora o que já está escrito aqui, como eu disse para vocês, eu não vou continuar para ganhar tempo. Então, aquilo que já está aqui de Absalão, utilize, professor, fale, comente, basta ler a Bíblia e passar o olho aqui, ler a revista, para a gente pegar algumas coisas. Mas a ideia básica que eu queria colocar, já endossando em cima disso, é o fato de que Absalão era alguém que vivera solto, sem regras. Além disso, nós vemos na Bíblia também que ele era o queridinho do pai. Então, o outro problema que nós temos aqui é o fato de um pai que tem muitos filhos, ou seja, mais de um filho, e, por conseguinte, acabar meio que amando um a mais que o outro, né? Dando a um amor e ao outro não, ou seja, não amando os filhos de igual maneira. Então, isso aqui também é um problema, algo que é bom a gente possa utilizar nessa aula e comentar. Então, pontos que eu vejo aqui dentro disso. A pessoa de Absalão, pela pessoa dele, não era alguém voltado à questão espiritual, não era alguém que se voltava a buscar a Deus, era alguém que estava mais preocupado com sua estética. A Bíblia diz que era um jovem belo, cabelos longos, então ele estava preocupado mais com o seu exterior, seu estereótipo, do que realmente a sua vida espiritual. Então a gente não percebe aqui, lendo os relatos bíblicos, que Absalão tivesse uma vida espiritual, vivesse buscando e buscasse a Deus como o seu pai buscou, ou os demais dentro da Bíblia Sagrada. Então a gente percebe isso aí nele. Outra coisa interessante também citado aqui, e só frisando novamente, é o nome dele mesmo, o nome que fora dado a este menino. É Absalão, né, do hebraico Av Shalom, Av Shalom, que quer dizer o quê? Meu pai é paz, meu pai traz a paz, não meu pai é a paz, ou pai da paz, também possivelmente apontando para Davi ou para ele mesmo. Então a ideia é essa, né? E a gente percebe até um contraste aqui, é bom que caso você queira trabalhar nisso aí, professor, que apesar de ter esse nome, né, meu pai é paz, ou pai da paz, ou pai paz, ou seja, apesar desse belo nome ligado ao pai, o que a gente percebe aqui é que desde que há essa revolta, a revolta dele é contra o pai, né, contra o que o pai tem. Ele quer ter o que o pai tem, ele quer ser o que o pai é, ele quer conseguir o que o pai não lhe deu, por assim dizer, como ele queria que ele fosse dado. Então, característica desse homem seria essa, de Absalão, tá? Um jovem não voltado às áreas espirituais, um jovem que crescera solto, um jovem que aparentemente não tinha aquele amor e temor para com as coisas de Deus. Então isso para nós é uma lição importantíssima para a criação dos nossos filhos, ok? Dentro disso ainda há um segundo subtópico que diz assim: em que consistia a causa da revolta de Absalão? Então,
dentro dessa parte aqui, já está dito muita coisa, o que eu queria colocar é o seguinte, gente. Antes que a gente comece a comentar e falar um pouco sobre rebelião, por quê? Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho certeza, isso aqui eu falo com certeza, com exatidão, que embora o texto esteja, ou embora a lição, melhor dizendo, esteja voltada para a pessoa de Absalão, para a pessoa de Davi, para aquele fato que aconteceu ali, certamente essa lição ela vai servir para alguns como pano de fundo para trabalhar essa questão de rebelião hoje dentro da igreja, no sentido de que assim como Absalão, um filho, revolta-se contra a autoridade máxima em Israel, a saber, o rei, seu pai Davi, também hoje obreiros e pessoas se voltam contra líderes, criam rebeliões, formam igrejas. Eu sei que alguém vai tentar falar sobre isso, embora que a lição não aponte claramente para isso, mas ela dá um certo leque para se falar disso aqui. Então, a princípio, eu vou até comentar um pouquinho sobre isso já, mas a princípio aqui eu quero me ater ao seguinte detalhe. Tente, antes de você tentar aplicar a outras áreas, aplique ao que está sendo dito aqui, professor, caro professor, querido professor. A princípio, tente focar primeiro no contexto aqui. Por quê? Porque o contexto aqui, ele é, a princípio, um contexto familiar. O que é bom falar sobre isso? Quando eu entendo isso no conselho, vejo isso dentro de um contexto familiar, a gente consegue perceber que muito disso aqui, ou tudo disso aqui, eu não sei, ou quase tudo disso, dava para ser evitado. Por quê? Porque quando Davi errou lá atrás, Davi passou a viver de maneira diferente, embora sendo ainda servo do Senhor, embora ainda tendo um coração de Deus, um coração segundo o coração de Deus, se não lhe for arrancado devido ao pecado, Davi se arrependeu, nós sabemos bem disso, que Deus o perdoara, mas ainda assim, parece que esse pecado ele mexeu com Davi, esses erros que Davi cometeu mexeram com ele, e Davi passou a ficar um tanto diferente, e com relação à sua casa, Davi tornou-se omisso. Então, o que nós estamos vendo aqui é que se Davi, desde o princípio, tivesse corrigido seus filhos, na sua tenridade ainda, nós talvez não estaríamos lendo relatos como esse aqui, de incesto e estupro, né, no caso de Amnon para com Tamar, homicídio do irmão para com o outro, ou seja, no caso de Absalão para com Amnon, e por conseguinte essa revolta toda com o pai. Então, o que a gente percebe aqui é que faltou uma correção, faltou uma mão, no sentido, você entende onde eu quero chegar com isso, que faltou uma ação de Davi para com sua casa, para com sua família. Né? Faltou um pouco de Davi. Davi, sim, é um homem segundo o coração de Deus, um homem de jejum, um homem de oração, um homem de palavra, um homem salmista, um grande rei, um grande líder, né? Militarmente falando, mas ainda assim, como a gente percebe como pai, como chefe de casa, como chefe de família, Davi deixou muito a desejar. Então, para que a gente, antes mesmo que a gente possa trabalhar esse contexto em outras áreas, como eu disse aqui, já citei a área, o bom é que a gente entenda isso. Se houvesse de Davi uma preocupação com a sua casa, nós não estaríamos lendo um relato tão triste como esse aqui. Okay? Então, a princípio, tudo ocorreu num ambiente familiar. Tá? Agora, falando a respeito da revolta de Absalão. A gente percebe o seguinte, está aqui, né? A revolta de Absalão, que é o segundo, tá? Vou falar um pouquinho sobre isso aqui. O que teria levado Absalão a se revoltar? O comentarista citando aqui, ele colocou, né? Os desejos, as coisas que passavam no coração de Absalão, e eu concordo com ele nisso. Mas o que a gente percebe aqui também é que Absalão, parece-nos, pelo menos falando, que Absalão esperava algo do pai. Vamos tentar entender a princípio isso aqui. A melhor maneira de entender isso, gente, é analisarmos um pouco a respeito da história lá do incesto, do estupro que Amnon fez com sua irmã. Lembrando que quando a gente fala irmã, é meia-irmã, né? Porque, na verdade, ela era irmã de Absalão, ou seja, de pai e mãe. Então, a mesma mãe e o mesmo pai de Absalão, ou seja, Davi e Maca, se não me falha a memória, era o nome da mãe, o nome da mulher. Então, a princípio, gente, voltando aqui, o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que Amnon ficou desejoso, ansioso lá, ele, por assim dizer, demonstrou um certo interesse, um certo desejo, uma certa paixão sobre Tamar. E ele cria um ardil, né, guiado ali e auxiliado por seu primo, ele cria um ardil para trazê-la até a sua casa. A Bíblia vai dizer que o Davi consente e envia ela para a casa dele, para que ela prepare um alimento para ele, e ali ele a força, ali ele, né, acaba violentando. Então, Amnon acaba violentando Tamar. Então, por que eu estou dizendo que eu creio, tá, é uma crença minha, que Absalão esperava, a princípio, algo do pai? Por quê?
Porque haviam leis, tá, gente? Não podemos esquecer o fato de que todo esse relato está ainda atrelado, de certa forma, à Antiga Aliança, ou seja, o Antigo Testamento. E a gente sabe que a Antiga Aliança, toda ela é baseada, a princípio, na lei de Moisés. As pessoas, naquele período, viviam segundo a lei de Moisés, né? Então, dentro da lei de Moisés, havia preceitos ligados a questões como essas. Amnon violentou, ele estuprou, violentou a sua meia-irmã. Então, na lei de Moisés, se a gente recorrer lá a Levíticos 18, verso 11, vai dizer claramente que era vetado, proibido essa relação incestuosa no que diz respeito a irmãos. A Bíblia é clara em dizer isso, que Deus diz para que não descobrisse um irmão, não descobrisse a nudez de sua irmã. Então, é claro isso aí. Por conseguinte, também não era permitido o casamento entre irmãos, nesse sentido aí também. Então, o que a gente percebe aí? Mas há outros textos também que falam coisas interessantes. Se não me fala a memória, Levíticos 20, verso 17. Dê uma lida lá, Levíticos 20, verso 17, porque ele diz o seguinte, Levíticos 20, verso 17, ele fala a respeito também do incesto, mas ele acrescenta algo interessante, que é a questão da morte. Ou seja, num caso em que o irmão violasse, ou não só o estupro, mas no caso em que houvesse uma relação incestuosa entre irmãos, ambos deveriam ser mortos. No caso, se houvesse consentimento de ambos eram mortos. Nesse caso aqui foi um estupro, ela não consentiu e ele a forçou. Mas ambos seriam mortos. E havendo o estupro, o estuprador seria morto. Então, o que se esperava, a princípio, que eu imagino, que eu penso, é que Absalão tenha pensado, olha, meu pai, que sendo ele temente a Deus e conhecedor da lei, ele vai ter que dar essa sentença para meu irmão. Então, a ideia, a princípio, eu penso que Absalão imaginou que Davi levaria Amnon à morte. Mas Davi não fez. Por quê? Porque Amnon era seu primogênito. Então, isso meio que trouxe uma frustração, uma certa ira ao coração de Absalão. Outro detalhe que é importante também é que há casos, a gente vê, eu não diria com clareza, irmãos, mas há casos que a gente vê onde havia estupro, onde um homem lá estuprava, violentava uma jovem virgem, e para se resolver isso, às vezes não se havia a morte em si, mas esse homem era obrigado, ele casava-se com essa mulher para tirar esse opróbrio, essa vergonha de sobre ela. Ele dava 50 ciclos de prata ao pai da jovem e casava-se com ela, e nunca mais ele poderia dispensar, nunca mais, essa jovem. Está lá em Deuteronômio, capítulo 22, verso 29. Leia aí, professor, para que você possa acrescentar isso também na sua aula. Então, voltando aqui, eu penso que uma das motivações para essa rebelião, essa revolta, essa ira no coração de Absalão é achar que seu pai faria algo e ele acabou não fazendo, quando seu pai não fez. Então, isso meio que deixou ele transtornado por ser irmã dele, então ele decidiu por si próprio tirar a vida do irmão. E foi o que aconteceu. Então, nesse interim, Absalão acaba tirando a vida de seu irmão. E a partir daí, ele inicia uma série de coisas para tentar usurpar, tirar o trono de seu pai, Davi. Dentre essas coisas, a gente percebe que ele tinha um ardil muito grande, ele era muito ardiloso, ou seja, ele era acompanhado por uma frota, vamos dizer assim, uns 50 cavaleiros que iam até ele. Ele demonstrava poder, um status, para atrair a atenção de muitos. É como quem demonstra ter força, alguém robusto, jovem, belo, segundo o texto, e ele com esse padrão que ele adotou de ir e vir com 50 homens ao seu redor, acompanhando à sua frente, demonstrando que ele seria, na visão de quem visse, um grande homem, alguém que estava em projeção, alguém que poderia crescer e tornar-se um homem muito poderoso. Então, uma das coisas que ele fez foi isso, exibir um certo status. Outro ponto que ele fez também foi tentar articular com algumas pessoas no quesito de tentar demonstrar ser um grande diplomata. Ou seja, ele parou próximo ao portão da cidade, e as pessoas que vinham trazer suas causas, suas demandas ao rei, ele dizia, quem dera, se eu fosse o rei, eu te ampararia, eu julgaria a sua causa, e não ia demorar como o rei demora, não faria, não seria imparcial, ou seja, não seria parcial como o rei é, eu faria melhor. Então, o que acontece aqui? O que a gente percebe nisso aqui é que o Salomão, melhor dizendo, perdão, o Absalão era alguém ardiloso, alguém estrategista, alguém que queria e intentava no seu coração um certo mal, isso foi crescendo,
E a partir daqui, gente, a gente precisa analisar alguns pontos. Deixa eu já focar aqui algumas coisas que acontecem aqui. A partir daqui, a gente percebe que conseguindo para si pessoas ali, né, ele foi diante daqueles que estavam próximos ao seu pai, lançou ardis, o próprio conselheiro do rei, né, que Aitofel, que era conselheiro de Davi, voltou-se contra o rei Davi para agora auxiliar e tentar ali criar todo esse estratagema junto com Absalão. Tá? O motivo pelo qual Aitofel teria se unido a Absalão é para nós um mistério. Mas se a gente dá uma analisada dentro da própria Bíblia Sagrada, a gente vai perceber o seguinte: quando você volta lá no capítulo de número 12, 13, aqui desse mesmo livro, a gente vê esse relato de Davi mandando trazer, né, capítulo 11, se não falei, 11, 12, 13, quando Davi manda trazer para si a Batseba, a gente percebe que é dado ali para Davi a informação de quem Batseba era filha e de quem era esposo. E ali há um nome, Eliã, que era o pai dela, e Urias, que era o esposo. E esse Eliã, segundo a gente percebe pela Bíblia Sagrada, né, o livro de Crônicas nos mostra isso um pouquinho, o capítulo 23 também desse livro de 2 Samuel, capítulo 23, também vai mostrar para nós que dá-nos a entender que Aitofel, o conselheiro de Davi, era avô de Batseba. Então, isso pode ter sido também algo que gerou aí esse problema. Então, a gente não tem tanta certeza, só para nível de conhecimento, caso você quiser inserir e comentar alguma coisa a esse respeito. Mas, fechando aqui o ponto onde eu queria fechar, gente, a princípio. Vamos lá. Então, Absalão, acompanhado por algumas pessoas que se voltaram contra Davi, levanta-se contra o seu pai, toma a coroa, se assenta no trono e se faz como rei. Tenta em ser rei. Então, o que a gente precisa tirar disso aqui? A gente precisa entender nesse ponto aqui. Vamos lá, para a gente poder fechar a lição com mais clareza. A princípio, agora sim, eu queria colocar esse outro ponto que eu havia comentado com vocês lá no início da aula. Lembra? Que a gente falou que isso aqui dava margem, e realmente dá, gente. Essa lição, esse tema de rebelião, é um tema que dá margem para questões que nós estamos vendo muito hoje em dia. E que questões são essas? É não só rebelião no âmbito familiar, como foi o caso aqui, de um pai tentando usurpar o trono de um filho tentando usurpar o trono do pai, de um pai omisso, como é o caso de Davi, de não corrigir os filhos, isso acabar destruindo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com coisas que a gente não corrige dentro de casa. Essa questão de protelar algumas coisas. Há conversas que nós temos que ter com nossos filhos, a gente não tem. Então, isso gera um problema bem maior depois. A gente não conversa hoje, não exorta hoje, não chama atenção hoje, e a gente acaba deixando, depois eu falo, depois eu faço, depois eu falo. Isso vira uma bola de neve e a gente acaba perdendo o controle depois e não consegue conversar com nossos filhos. Então, é uma boa coisa se tocar nessa lição. Tá aqui. Agora, falando de rebelião no modo geral, porque a lição ela trabalha essa questão da rebelião. A gente percebe, gente, que todo esse relato aqui, envolvendo Davi, Absalão, Aitofel, que era o conselheiro, todo esse relato aqui, a gente percebe que isso aqui é um pouco, é um retrato do que a gente vê nos nossos dias aí. Às vezes dentro da área eclesiástica, né, de pessoas que se voltam contra os seus líderes. Então, isso é muito perigoso, a gente tem que estar muito atento a esse negócio aqui. Lembrando que há casos e casos. Então, o que seria, a princípio, uma rebelião? Um dia alguém me perguntou isso. Fernando Aquino, na sua concepção, o que seria uma rebelião? Quando é que eu estou me aliando a alguém que está se rebeliando? Eu posso estar no meio de uma rebelião e não perceber? Então, o primeiro passo é entender uma coisa, gente. Seria considerado uma rebelião, no modo geral, mais amplo, voltar-se para um líder que está direcionado por Deus, voltar-se contra alguém que está sendo guiado por Deus. Porque às vezes a gente percebe o seguinte: há pessoas que estão, mesmo estando como líderes, tá? E permanecerão lá até que Deus os tire. O bom é que a gente não faça nada, que a gente ore, deixa que Deus resolva essas coisas. Deus colocou, cabe a Ele. Mas ainda assim, gente, ainda que essas pessoas estejam lá, há líderes que não estão mais na direção de Deus. Então, mesmo que eu me volte contra pessoas assim, eu preciso tomar muito cuidado para que eu não incorra em um ato de rebelião. Porque eu posso estar levando outras pessoas a me acompanhar, a pensar como eu, a inquirir como eu, e vai ser uma grande derrota, destruição e perda grande para o reino de Deus. Então, a melhor coisa a se fazer, gente, é não entrar no meio disso, é não fazer parte de questões como essas. Se você sabe um caso, às vezes,
quem sabe na sua igreja mesmo possa estar acontecendo isso, eu não sei enquanto eu falo aqui, não sei o que está acontecendo, mas possa ser que haja um caso como esse. Então, situações em que esteja havendo guerras por poder, geralmente são esses motivos, por poder, independente do motivo que seja, o que a gente precisa fazer é não dar lenha para uma fogueira tão forte como essa, não acender mais, não dar combustível para um fogo tão terrível como esse, que é a rebelião. Então, nós devemos fazer é orar a Deus, clamar ao Senhor, buscar a presença de Deus e procurar andar sempre do lado da razão, tá? Ok? Então, essa é a palavra que eu deixo para você aqui. É claro que possa ser, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, enquanto eu estava lendo isso, eu já imaginei, evidentemente, que alguém vai estar ministrando essa lição, talvez não foque nem tanto em Absalão, talvez não foque nem tanto em Davi, mas foque no que eu falei aqui, a rebelião, caso de rebelião. Mas entenda uma coisa, é um assunto, é algo que seria melhor para nós pularmos fora, não entrarmos, tá? Não nos envolvermos tanto nesses atos aí, ok? Então, para fechar aqui, gente, a morte de Absalão. Vamos lá. O que a gente percebe aqui é que o que está trabalhando essa morte aqui, vai falar como Davi ficou, a tristeza, o coração de Davi, angustiado, isso gerou um problema, o povo ficou meio chateado, porque quando Absalão morreu, Davi ficou alienado, demonstrou enorme tristeza, profunda tristeza, e o povo que estava a favor de Davi, alguns não entenderam isso. Tanto é que Davi foi chamado a atenção e ele acabou meio que entendendo como deveria agir nessa situação. Mas ainda assim, nós vemos aqui, gente, fechando já, perdas familiares, a morte de Amnon, a tristeza terrível e amarga de Tamar, a rebelião terrível de Absalão e, posteriormente, a morte desse, causando tristeza e dor a Davi. Então, o que a gente aprende aqui, nesse sentido, eu acho que a lição que deve ficar para nós dentro desse tema aqui, que é a rebelião de Absalão, é que nós devemos cuidar bem, mas bem mesmo da nossa casa hoje, para evitar problemas futuros. Ok? Essa é uma das lições que eu deixo para você. Cuide, resolva hoje. Não ame, não procure demonstrar amar mais um filho do que o outro. Ame seus filhos por igual. Mas que muitos dizem assim, eu nunca vi ninguém dizer que ama mais um filho que o outro, ainda que não diga com os lábios, o problema são as atitudes, os gestos. Né? A gente diz uma coisa, mas nossos filhos veem outra. Então a ideia é essa, ame seus filhos por completo e por igual. Outra coisa que eu quero deixar para essa lição, parar para corrigir um filho nunca foi e jamais será perda de tempo. Corrija seus filhos. Outra coisa que eu quero deixar aqui importante, jovem, assim como estou vendo aqui Absalão, esqueça-se um pouco dessa questão estética, só estética, corpo, e pare-se também, volte-se também para as coisas de Deus. Volte-se à Bíblia Sagrada, volte-se à oração, volte-se à consagração, volte-se ao jejum, volte-se à vida no altar do Todo-Poderoso Deus. Tá, meu querido? Amém? E também esse ponto, que eu estava fechando aqui. Briga, dissensão, luta por poder dentro da igreja. Nós que estamos de fora, fujamos disso. Porque o que a gente vê, né, são dois lados se degladiando e quem está no meio perde mais, que é o povo de Deus. Então que a gente ore para que essas coisas caiam por terra e não aconteçam mais, não ocorram mais. Amém, queridos? Então essa aí foi a lição de número 12, bem resumida, porque essa lição por si só, eu ali e vi que não há tanta coisa a se acrescentar, ela por si só já fala muito bem comentada aqui pelo comentarista, né, usou muito bem aqui as palavras, mas a ideia básica que eu quero tirar e deixar para vocês é que a gente entenda bem esses pontos para evitar esses problemas em nossas vidas. Amém? Que Deus lhes abençoe, é um grande prazer estar com vocês, um grande abraço a todos, até a próxima aula, a paz do Senhor. Amém.